Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 22 de janeiro de 2023, são 8 horas da manhã. E o comandante demitido do Exército por Lula pretendia derrubar o presidente. O plano foi descoberto e ele foi demitido. E, na verdade, ele peitou, desacatou o presidente da República, desacatou o ministro da Justiça, Flávio Dino, e estava francamente em busca de confusão. Ele queria estabelecer uma situação de enfrentamento com o governo Lula para se cacifar junto a militares e gerar uma crise. O general Arruda perdeu o comando do Exército ao enfrentar ordens do Planalto. De dedo em riste, impediu a prisão de bolsonaristas extremistas. O general Júlio César de Arruda perdeu o comando do Exército após enfrentar ordens diretas de Lula. No mais incisivo dos embates, de dedo em riste, apontando o dedo, impediu a prisão de extremistas. Na noite de 8 de janeiro, com a intervenção federal já decretada, o general autorizou a entrada da PM do Distrito Federal na área militar para prender extremistas em frente ao QG. A PM seguia instruções do interventor Ricardo Capelli, nomeado pelo presidente. Naquela noite, Arruda dirigiu-se para o então comandante da PM do DF, Fábio Augusto Vieira, e, apontando o dedo, desafiou: "O senhor sabe que a minha tropa é um pouco maior que a sua, né?" Lula viu como uma afronta a barreira formada por homens do Exército e, sobretudo, o uso de veículos militares blindados para impedir o avanço da PM. Um agravante: antes mesmo desse episódio, o presidente já estava furioso com o Exército por não ter impedido a invasão do Planalto. Ao fim daquele 8 de janeiro, o destino de Arruda já estava selado. Só o que faltava para demiti-lo era encontrar um general estrelado que se mostrasse disposto a enfrentar com rigor ameaças golpistas. Após o incisivo discurso de Tomás Miguel Ribeiro Paiva, não faltava mais. E não foi só Lula. O dedo na cara e a ameaça do comandante demitido foi para Flávio Dino. O general Júlio César de Arruda impediu a prisão dos golpistas acampados em frente ao quartel-general e encarou Flávio Dino. O general Júlio César de Arruda, demitido do comando do Exército neste sábado por Lula, teve duras discussões na noite do dia 8 de janeiro com Flávio Dino. Começou ali o enredo que levou à sua exoneração. Naquela noite, o comandante militar do Planalto, o general Gustavo Henrique Dutra Menezes, teve uma dura discussão com o interventor Ricardo Capelli. O clima esquentou quando o secretário, liderando a tropa da Polícia Militar, chegou ao setor militar urbano e anunciou que prenderia os golpistas acampados em frente ao quartel-general. O general afirmou que a tropa da PM não passaria dali. Na sequência, o comandante do Exército e Capelli reuniram-se no Comando Militar do Planalto. Deu-se então a primeira discussão tensa daquela reunião, quando o general chegou a colocar o dedo na cara de Capelli e do então comandante da PM, coronel Fábio Augusto Vieira. O policial foi preso por determinação de Alexandre Moraes. Afirmou em seu depoimento à polícia que o Exército havia proibido que as prisões fossem feitas. Em dado momento, Arruda dirigiu-se para o policial, também com dedo em riste, e disse: "O senhor sabe que a minha tropa é maior que a sua, como já foi relatado." E ele teve uma discussão naquela noite com Flávio Dino. Mas a noite ainda estava longe de terminar. Os ministros Flávio Dino, José Múcio e Rui Costa chegaram e os três reuniram-se com Arruda. Nesse momento, a temperatura entre Dino e Arruda subiu.
O general exigiu que os ônibus golpistas que haviam sido apreendidos pela polícia militar por ordem de Dino fossem devolvidos. Dino afirmou que não devolveria porque era prova do cometimento de um crime e assim seriam tratados. O general, subindo o tom de voz, insistia que ninguém seria preso no acampamento, conforme relatou a repórter Marina Dias. Dino também alterou a voz e manteve que a ordem dele seria cumprida e todos seriam presos. Neste momento, os dois já estavam em pé e o clima prenunciava uma briga ainda mais dura. Rui Costa interveio e conduziu a conversa para uma conciliação. Ficou acordado que as prisões não seriam naquela hora, mas sim no dia seguinte de manhã. A resistência em demitir Cid, a demissão de Arruda foi sacramentada quando chegou a Lula a informação que Arruda não queria demitir o coronel Mauro Cid, que apareceu nessa recente reportagem coordenando o roubo de dinheiro público do cartão corporativo e a lavagem de dinheiro público para financiar os atos golpistas, o que veio à tona na última sexta-feira. Cid era o principal ajudante de ordens de Bolsonaro e hoje está lotado no 1º Batalhão de Ações e Comandos em Goiânia. Tratava-se de uma das unidades de comando de operações do Exército. Uma reportagem da coluna de Rodrigo Rangel no Metrópolis revelou detalhes de uma investigação do STF contra eles. E aliados de Bolsonaro veem cerco judicial e são condenados a pagar multas. Eles respondem por ofensas pessoais e desrespeito a decisões da justiça, e Roberto Jefferson é o campeão, está com a vida destruída. Enquanto Jair Bolsonaro vê cerco jurídico aumentar, aliados dele também vêm enfrentando problemas nos tribunais. Ofensas pessoais e desrespeito a decisões judiciais nos últimos 4 anos levaram a dezenas de condenações e multas. E, na verdade, isso atinge tanto os aliados próximos, como o Roberto Jefferson, um parlamentar, uma forte liderança do PTB, ao gado, que está aí na cadeia hoje, cheio de dívidas, muitas pessoas que nem têm condições de pagar um advogado. Isso é o que Bolsonaro faz com quem se aproxima dele. E o governo quer estabilizar dívida e obter selo de bom pagador até 2006, diz secretário do Tesouro. Em novembro, a dívida pública somou 74,5% do PIB. Projeções contemplam pacote de medidas anunciados pela Fazenda. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, afirmou ao G1 que o governo Lula buscará estabilizar a dívida pública. Ele acrescentou que a área econômica também tentará recuperar até o fim do mandato em 2026 o chamado grau de investimento. É muito engraçado quando a gente vê, minha amiga, meu amigo, esse mercado, o tal do mercado, e setores da imprensa falando sobre irresponsabilidade fiscal de Lula e blá, 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 blá. O único governo da República Federativa do Brasil de que se tem notícia, o governo Lula, foi um governo que conseguiu o selo internacional de bom pagador das agências internacionais de classificação de risco, um selo de que a economia brasileira era bem administrada, foi concedido nos governos Lula e permeou também o primeiro governo Dilma, o grau de investimento. Então isso chega a provocar uma certa revolta, porque duvidar da responsabilidade fiscal do governo Lula chega a ser uma piada. E o PT quer Lula na reinauguração da liderança do PT na Câmara dos Deputados, depredada por golpistas. O partido convidou o presidente, que comandou a bancada de deputados em 1987 e 1988. Ele era deputado, Lula. E outros líderes para a reabertura de espaço. O PT convidou Lula e outros ex-líderes do partido para a reinauguração do gabinete da liderança do PT na Câmara, que será realizada no próximo dia 30, às 16 horas.
E o bolsonarista preso, essa coisa fica cada vez mais assustadora, pessoal. O bolsonarista preso, que ia explodir uma bomba no aeroporto JK, ele pretendia, sabe o quê? Ele pretendia colocar essa bomba, sabe aonde? No terminal de passageiros. E aí reclamam quando a gente fala em terrorismo. Se isso não é terrorismo, eu não sei o que é terrorismo. Em depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal, Alan dos Santos, aliás, que tem o nome de um outro bandido bolsonarista, né, confirmou que conheceu George Washington, outro preso, no acampamento em frente ao QG do Exército. Mais detalhes do depoimento do bolsonarista Alan Diego dos Santos Rodrigues mostram que a ideia inicial dos envolvidos na tentativa de atentado à bomba no Distrito Federal era colocar o artefato na área de embarque do aeroporto JK. Você imagina a mortandade, provavelmente centenas de pessoas iam ser mortas. Seria uma chacina, um dos maiores ataques terroristas da história. E o uso político do uso político ao Auxílio Brasil ao ataque às urnas, Bolsonaro tem legado eleitoral de 16 ações no TSE. A minuta golpista achada na casa de Anderson Torres deixa o quadro mais delicado para o Bolsonaro e aumenta a chance de inelegibilidade. Isso é um eufemismo. Os juristas dizem que aumenta a chance. Não aumenta a chance. Isso acabou com a possibilidade de Bolsonaro manter seus direitos políticos, ainda mais a matéria do portal Metrópolis da sexta-feira, que mostra roubo de dinheiro público. Minha amiga, meu amigo, olha, eu estou falando aqui para você. Roubo de dinheiro público via cartão corporativo para lavar o dinheiro e financiar os atos golpistas. Isso está sacramentado. E o governo tem duas certezas sobre a data e autoria da minuta do golpe. Essa é boa. O governo trabalha com duas certezas em relação à minuta do golpe. O documento apreendido na casa do ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, que previa a decretação de um estado de emergência no TSE. Primeiro é que ele foi escrito entre o último dia de novembro e o mês de dezembro. É possível deduzir o período por uma razão óbvia. O texto alude explicitamente ao dia da diplomação de Lula no TSE, ou seja, 12 de dezembro. A data original seria 19 de dezembro, mas no dia 29 foi divulgado que a cerimônia seria antecipada. Então, daquele dia 29 até o dia 8, o período da composição dessa minuta vai de 29 de novembro a 8 de janeiro. E a segunda certeza é que é um documento escrito por juristas. Não pode ter sido obra de Anderson Torres, que era um delegado da Polícia Federal, não era jurista, ou de seus assessores no Ministério da Justiça, diz o ministro. O documento é um delírio constitucional, mas tem começo, meio e fim, ou seja, é preciso expertise jurídica muito grande para produzir um documento daquele. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, promete que não vai deixar Bolsonaro ser preso se for reeleito. Ele está, na verdade, ele está dizendo algo que ele não pode fazer. Ele está prometendo que não pode fazer. Na verdade, o Arthur Lira, se bobear, no futuro próximo, ele pode acabar ele mesmo tendo sérios problemas com a justiça e, se bobear ainda mais, ele pode acabar preso. Bom, e o Lula começa hoje a primeira viagem internacional do seu governo rumo à Argentina e Uruguai. O presidente brasileiro inicia essa primeira viagem no cargo, reaproximando o país da Argentina. Do Uruguai, o Bolsonaro já tinha alguma relação tal, mas a aproximação com a Argentina e com o Uruguai ressuscita o Mercosul que o Bolsonaro tentou destruir. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.